Opa, então. Beleza, beleza, beleza. Voltei aqui de novo. Só para dar mais um toque. Olha só. Sem a base não existe avanço. Não existe essa possibilidade. Vamos fazer umas alusões aí, umas comparações. Deixa eu te falar. O cara, quando começa a jogar futebol, ele começa na base, para depois ele ir pro profissional. O jogador de basquete também é a mesma coisa. Não é isso? O jogador de vôlei ele começa na base e vai pro profissional. Você tem que ter a base. Vamos lá. Um pouco mais radical. O cara, quando começa a andar de skate, o cara tem que fazer o quê? Antes dele subir naquela rampa lá e fazer aquelas manobras mirabolantes. Ele precisa da base, precisa começar a remar. Remar. Super simples. Ele tem que remar, né? Remar aquela, com os pés, né? Que chama de remar. Subir e se equilibrar primeiro. Depois que ele mantém a base, que ele tem a base, e aí ele vai para um outro passo até chegar naquelas manobras. Então, na matemática não é diferente. Você precisa da base. Sem a base, fica complicado. Como eu falei em outros vídeos passados, você não tem como falar sobre porcentagem se você ainda não entendeu fração, se você não sabe fracionar as coisas. Você não tem como falar em porcentagem, porque falta uma base, falta um ensino básico, ou seja, um entendimento básico para você depois fracionar as porcentagens, né? Você não tem como falar em equação do primeiro e do segundo grau, como eu falei em vídeos anteriores, se você está com a dificuldade de organizar as expressões que são básicas. Isso não é vergonha, não. É porque no momento que você estava para aprender a base, por algum motivo, e aí são N motivos que eu posso te enumerar, mas isso fica para um outro vídeo, você não pegou. E aí o que acontece? Quando você vai fazer um concurso, você está fazendo prova, quando vem as análises combinatórias, quando vem aí os teoremas de Tales, quando vem aí os teoremas de Pitágoras, né? E aí, quando vai piorando, que eu tenho PA, PG, e aí vai piorando equações diferenciais e quem sabe até algumas integrais e derivadas, fica complicado. Por quê? Porque a base faltou. Então, sem a base, fica muito difícil. Então eu criei esse projeto chamado Projeto Raiz da Matemática justamente para isso, para que a base fique fortalecida. Se a base está fortalecida, não tem como. Se você tem uma base fortalecida, você tem recursos. Aprendeu a base, você vai construir o teu castelo de forma ordenada. Não vai ficar nessa de ficar perdido, porque às vezes dentro de uma própria equação, ela tem uma fração. Até as regras mais básicas, né? A gente vai trabalhar com as regras bem básicas, das operações básicas. Se você teve dificuldade nas multiplicações, divisões, adições e subtrações, dependendo como elas se apresentem, você pode errar a ordem. É coisa simples? É coisa simples. Mas para quem estudou naquele momento, para quem entendeu naquele momento. Assim como parênteses, chaves e colchetes. Dependendo como a expressão se apresentar, o que você resolve primeiro? Quem está dentro de quem? Fora por aí, né? Quando você tem parênteses, aí tem algumas coisas também das propriedades distributivas, né? Bom, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente precisa de uma base. Então, segue o projeto Raiz da Matemática, tá bom? A gente está fazendo os ajustes finais, que fevereiro está chegando, e a gente está abrindo uma turminha em fevereiro para a gente começar isso aí, e os concursos que venham, que a gente vai, ó, papar tudo, tá? Os concursos e o pessoal também que está com dificuldade, claro que a gente vai, ensino fundamental, ensino médio, vamos pegar aí, vamos fortalecer essa base, beleza? Tamo junto. Então, até o próximo Stories. Valeu, forte abraço.